Bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando o programa Histórias do Rádio. Programa que chega ao seu receptor todos os domingos neste horário. É isso aí, meu amigo Oliveira Filho. Um abraço, Oliveira. Oliveira, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Assunção, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, 1901, Aldeota, Josias Farias Neto, filho do nosso querido Rubens Farias. Ô meu querido Josias, satisfação. Antes de você cumprimentar os nossos ouvintes, quero lhe dizer que eu fui no passado operador de áudio do seu pai, Noite de Serestas, na difusora Rádio Cajazeiras. Se eu não me engano, o programa começava às 21 horas, correto? A característica era Gotas de Lágrimas, do Dilermando Reis, né? A emissora nessa época era dirigida pelo Mozart Souza Seis e na coordenação nosso querido José Adegildes. Mas, meu querido, que satisfação em receber aqui no Histórias do Rádio, Josias. Fique à vontade, o programa é todo seu. Ouvintes da Rádio Assunção, estamos inteiramente à vontade. Verdade. Por ter conhecido um conterrâneo, Pajeú, Pajeú das Cajazeiras. O nosso Pajeú, que inclusive acompanhou a história recente de Cajazeiras, e eu tive a satisfação de saber que ele tinha trabalhado com meu pai, que infelizmente faleceu por último agora no mês de março. Infelizmente. Né? Mas a afinidade que ele teve com meu pai foi automático também. A sintonia que eu tive com ele desde ontem, a partir do telefone, e pessoalmente aumentou ainda mais essa irmandade, como a gente gosta de dizer lá na nossa terra. Né? Nós temos um açude no centro da cidade que chamamos Açude Grande. No passado a cidade era abastecida por água desse açude, então se tem um ditado lá que quem tomou água do Açude Grande, o sangue corre nas veias e gera não só uma amizade, mas principalmente uma irmandade. E a irmandade vem de longe devido a essa ligação que ele teve, fraterna, inclusive colega de trabalho de meu pai, que foi sempre um apaixonado pelo rádio. É verdade. E um obcecado por músicas de sereste e resgatar essa cultura que ainda hoje traz benefícios para não só os cajazeirenses, mas para todos os brasileiros, né? Inclusive, o Josias, eu vejo Cajazeiras como um berço, né, de radialistas profissionais. Porque eu comecei ali em 1978, eu batia tijolo para meu pai. Meu pai ainda tem uma olaria lá em Cajazeiras, né? Ali depois da Rua das Capoeiras. E minha mãe me levou até a difusora Rádio Cajazeiras e pediu para o seu Mozart Souza Seis para me dar uma chance em ser operador de áudio, né? Certo. E desde aquela época que eu me entendi de gente, vamos dizer assim, e saí do Alto Sertão Paraibano e com toda a humildade fui terminar no sistema de Globo de Rádio do Rio de Janeiro. Mesmo assim, com a minha saída, o Formiga ainda mandou me pegar aqui, porque, sabe, ainda fiquei mais 2 anos. Então é o seguinte, e muitas pessoas, né, conterrâneos ali de Cajazeiras, que começaram lá, que trabalham no rádio brasileiro. Por exemplo, o nosso querido Glériston Oliveira, ele me deu maior força, me levou no Sindicato dos Radialistas, na época era na Rua Senador Pompeu, e graças a Deus estamos aí, um grande amigo, eu agradeço muito ao Glériston Oliveira. Isso é bom. É merecido. É verdade. Mas me diga uma coisa, a C3, o que significa a C3? Atualmente ocupa a função de diretor de políticas públicas da certo. C3, mas as 2 primeiras gestões, a C3 hoje está completando cerca de 16 anos. As 2 primeiras gestões eu tive a satisfação de ser o presidente, nas 2 primeiras gestões. Certo. E de lá para cá continuo contribuindo com todos os conterrâneos que ocupam a presidência. O presidente atual
é o Helder Moura, né? Uhum. Que teve um susto agora recente, Uhum. teve que fazer uma cirurgia do coração, mas felizmente está bem, está se recuperando. Uhum. Né? Mas é uma associação que o objetivo maior é no sentido de intensificar a irmandade entre os cajazeirenses que moram aqui no Ceará, daí o nome, Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados do Ceará. Tem 3 Cs. AC3. AC3. E as pessoas daqui do Ceará às vezes perguntam, mas por que Como é que cajazeirense? Repita aí, é associação? Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados do Ceará. Aí o pessoal daqui do Ceará pergunta, mas por que cajazeirense e cajazeirados? Filho de cajazeira não é cajazeirense? Mas você sabe, Pajéu, você é de lá, cajazeirense da Gema, os cajazeirenses que vêm de fora, que rapidamente se adaptam pelo calor humano lá em Cajazeiras, Verdade. eles são considerados filhos adotivos e ao longo do tempo eles são batizados automaticamente de cajazeirados, né? Então, aqui no Ceará, quando a gente idealizou a associação, né, que meu pai me inspirou muito para ir em frente nessa ideia, a gente mapeou não só os filhos nativos de Cajazeiras, mas também aqueles que tinham uma aproximação, que já trabalharam lá em Cajazeira e que conservam a cultura cajazeirense, que você sabe que é uma cultura forte. Eu uma vez li que as 2 únicas cidades do Brasil que têm uma origem a partir da educação é justamente Cajazeiras e São Paulo. E você sabe que Cajazeiras é muito grata ao padre Inácio de Souza Rolim, que é considerado o fundador da cidade. E a cidade surgiu a partir de um colégio fundado por ele. O padre Rolim, ele na época dominando 5 idiomas, respeitado em Olinda, né? Mas ele preferiu voltar às origens, para a fazenda do pai dele, e constituir uma escola primária, e essa escola se transformou numa escola de internato para a região inteira de qualidade. Então, fundou o colégio Padre Rolim, e a partir de então, Cajazeiras se transformou num centro educacional, e você sabe que hoje Cajazeiras é um polo universitário, né? A partir dessa origem. Então, Cajazeiras as pessoas são muito religiosas, as pessoas são muito fraternas e amigas e gostam de conservar os valores tradicionais da terra. Por isso que o cajazeirense, eu já ouvi no encontro aqui da C3, quando a gente se reuniu com os cajazeirenses de lá e os cajazeirenses daqui, os cajazeirados, as pessoas dizerem que talvez por essa razão das origens, o cajazeirense onde chega ele se diferencia dos demais e constitui uma marca, uma trajetória de seriedade, uma trajetória de fraternidade e principalmente de amizade. Então essa fidelidade, como o Zerinho, acho que você conhece, gosta de dizer. O Zerinho. É um cearense que ele diz, eu não sou cajazeirado não, sou cajazeirense, né? Foi inclusive prefeito em Cajazeira. Pronto, eu falei da Rádio Globo, eu tirei férias da Rádio Globo, né? E vim aqui para Fortaleza, fui para Juazeiro do Norte, né? E em Juazeiro tal, claro, tinha aqui a Cajazeiras, né? E quem me deu a passagem de volta foi o Zerinho. Foi, né? A maninha, a Lindalva Barbosa, né? Esposa do Antônio Pajeú. Mamãe era muito ligada ao Zerinho. Ave Maria, o Zerinho era tudo para ela, como também o Clóvis Rolim. Exato. Mamãe, essas 2 pessoas aí, o Zé Hilton Trajano também, né? Se lembra do Zé Hilton Trajano? O seu Mozart Souza Cis. Então, se eu estou esquecendo de alguns aí, me perdoe, mas olha, eu estou falando isso para citar o querido Zerinho. Foi na época em que ele era prefeito de Cajazeiras. Exatamente, Zerinho gosta de dizer. Isso aí vem dos troncos. O que o cajazeirense representa atualmente, não só em Cajazeiras, mas onde chega, aí ele fala com muita energia, né? Isso aí vem dos troncos de muito tempo. Então aqui eu lembro dessa frase do Zerinho. Mas é por essa razão que o radiojornalismo em Cajazeiras, que papai sempre falava, que começou a gostar de rádio desde as difusoras lá em Cajazeiras, né? Serviço de alto-falante. Falar em difusoras, eu lembro
É, o Gutenberg Cardoso. Isso. Se lembra quando ele fazia aquelas volantes, em um carro, né? Cheio de difusoras em cima, eu via ele, rapaz, moleque ainda. Oh, meu Deus, eu achava bonito, né? O cara falando, era ao vivo, não era nem gravado. Não é à toa que essa cultura se formou e se amplificou no radiojornalismo, com serviço de alto-falante, com difusora e emissoras de rádio. Hoje Cajazeiras tem, eu acho que é 7 ou 8 emissoras de rádio AM e FM. E uma cidade, como eu disse, cultural e um polo universitário, que para não dizer aqui os cursos que existem lá, que são muitos, mas tem 2 cursos de medicina, uma da Universidade Federal, outra de universidade particular. E isso se refletiu no radiojornalismo, a gente conversando, a quantidade de jovens de Cajazeiras que se projetaram no rádio em João Pessoa, em Campina Grande, em Recife, e heróis como você, como o Glériston Oliveira, como o Gleidson Rosa, o Evandro Nogueira, foram exceções. Tony Nunes. Tony Nunes também, das bandas da Foram Paraíba. exceções que migraram aqui para o Ceará e se projetaram aqui em Fortaleza. Você falou na Rádio Globo, eu lembrei do Iata Anderson, que passou muito tempo como narrador esportivo da Rádio Globo, filho nativo de Cajazeiras, né? E não podemos deixar de lembrar o Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda do nosso país, né? O Maílson da Nóbrega, ele trabalhou na Rádio Cajazeira e disse que foi uma das maiores paixões dele, além de ser bancário no Banco do Brasil de Cajazeiras, mas o que completava era o que ele contribuía culturalmente no município na difusora Rádio Cajazeiras. Então não é à toa que Cajazeiras é uma escola para o radiojornalismo, exportando talentos para João Pessoa, Campina Grande, para a região, para o Cariri e ultimamente aqui para Fortaleza, e as exceções também da Rádio Globo, como você e o Iata Anderson. É verdade. Aí foi nesse contexto que eu acompanhei a paixão do meu pai pela rádio, que apesar dele trabalhar na fazenda, lá na Paraíba chama o fisco, né? Mas ele, mesmo trabalhando na fazenda, foi coletor em vários municípios da região, inclusive em Cajazeiras, mas ele nunca deixou o rádio. E principalmente com a obsessão que ele tinha por músicas de sereste, e fazia um programa bem autêntico. Verdade. Eu lembro que uma vez ele esteve aqui no programa de Augusto Borges. Ele teve com Augusto Borges? Augusto Borges, num programa aqui da televisão. Rapaz. E eu, por acaso, uma vez encontrei Augusto Borges no sinal. Grande irmão, grande amigo. Ele disse: olha, meu pai de Cajazeiras esteve com você no seu programa. Ele disse: é Rubens Farias? Eu digo: exatamente. Aí diga a ele que vá de novo no meu programa. Então ele tinha essa paixão e tinha uma amizade fraterna por aqueles também que se identificavam com o jornalismo, com música de seresta, pela paixão, como você, como o Glériston. Porque as pessoas de Cajazeiras que entraram no rádio foi pela paixão, pela vocação, inspirados em grandes valores que nós tivemos. Você lembra o Valmir Lima, por exemplo, lá em Cajazeiras? O Valmir Lima não perdia para nenhum narrador, nenhum radialista da Rede Globo, né? Verdade. O Gil Souto Maior, que trabalhou na Rádio Cajazeiras, veio de João Pessoa, hoje é professor da Universidade Federal, na área de comunicação, o grande quadro que a Paraíba inteira tem, né? Depois eu vou lhe mostrar um livro escrito sobre o Gil Souto Maior, sobre as origens do radiojornalismo de Cajazeiras. Então são incontáveis as pessoas que se projetaram nessa área, inspirados nos valores que vêm de longe, né? Que vêm de longe, desde o serviço de alto-falante, desde a difusora, e papai foi um deles. E eu tive a grata satisfação, eu estava lembrando, eu contando as histórias do meu pai, a paixão que ele tinha pela rádio. Quando eu completei 12 anos, né, morava ali na rua Higino Rolim, na esquina, em frente à parede do Açude Grande. Aí, naquela época, minha mãe, matou uma galinha, um Guaraná Pibral, que era fabricado lá em Cajazeiras. Foi longe. Aí os irmãos tudo pequeno, isso para comemorar meus 12 anos. Aí papai, eu tenho um presente para você. Aí minha mãe, quem deu o presente? Ele disse: não, é um presente que meu pai me deu, meu pai que veio do Ceará, lá do Maranguape, quando eu completei 10 anos. Aí eu digo: qual é o presente? Ele disse: olha, você a partir de agora vai viver com o suor do seu trabalho. Eu vou arranjar um trabalho para você.
você, a partir de hoje, você completando 12 anos, coisa que meu pai passou para mim com 10 e que foi fundamental para a minha vida, porque quando eu tinha 14 anos, meu pai faleceu, eu fiquei tomando conta de uma família de 9 irmãos e foi criada decentemente e dá exemplo aqui para o município. Então eu vou passar a mesma experiência para você. Quando eu olhei para minha mãe, as lágrimas descendo. Mas Rubens, esse menino tão novo, e o quanto eu sou grato por meu pai me ter dado esse trabalho a partir dos 12 anos, antes de eu vir aqui para Fortaleza. Aí eu digo, qual é o trabalho que o senhor escolheu para mim? Ele disse, olha, eu tenho um irmão que é bamba na parte do jornalismo, escreve como ninguém, Farias de Albuquerque, que era conhecido como Pinguim, você deve ter conhecido. Então você vai trabalhar com o Pinguim à noite, para não atrapalhar seus estudos, você estuda de manhã, resolve, não é tarefa não, na época resolve seus deveres de casa à tarde e à noite você vai aprender a redigir notícia. Isso aí tem me servido muito na vida profissional, a facilidade de escrever, e também antes eu era muito calado, me desinibi mais um pouco. E até uma dívida que eu tinha na minha vida profissional, em fazer um mestrado, que se Deus quiser eu estou concluindo nesse semestre, tem me ajudado muito a facilidade em escrever. E eu adquiri nesse trabalho que meu pai arranjou lá em Cajazeiras com 12 anos. De 12 a 15 anos eu lá na Rádio Cajazeiras e também passei pela Alto Piranhas, redigindo notícias. No começo era gravando na Rede Globo, Rádio Tupi. Era aquele Transglobo. Jornal do Brasil, para transcrever as notícias. É verdade. Mas com o tempo eu já estava pegando a prática do meu tio, o Pinguim. Já estava pegando só os tópicos e redigindo as notícias. E isso me serviu muito para a vida toda, e eu tenho dito para meus filhos a importância da leitura, que a partir daí eu comecei a ler jornal, comecei a ler livros e procurando me atualizar. Então, o rádio é uma escola para todos nós, principalmente uma inspiração que eu tive diretamente com meu pai dentro de casa e acompanhando valores da terra, tanto que continuam lá, que são de altíssima qualidade, como os que se projetam em João Pessoa, Campina Grande, na região do Cariri, na região do Alto Piranhas e também aqui em Fortaleza, como é seu exemplo. Voltando aqui a C3, a dona Terezinha Rolim, ela pertence à associação lá? Pertence. A C3... Porque ela fala tanto. Eu estou até brincando a pergunta, né? Brincando, porque ela fala tanto nessa C3. Olha, tá o Josias, tá aquele negócio todo, é uma pessoa grande amiga. A C3, primeiro, para escolher o nome, foi várias reuniões. Então chegamos o nome certo que representava a nossa gratidão com Cajazeiras, a Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados do Ceará. O Mário Cartacho, eu vou dizer a ele para ouvir a Rádio da Assunção. Mário Cartacho, Terezinha Rolim, o esposo dela, Simval Rolim, nós idealizamos em conjunto. Até o Estatuto da C3, nós pegamos estatutos da Associação de Russas, que funcionava há muito tempo. Associações aqui em outros municípios do estado, mas nós discutimos ponto a ponto para adaptar a nossa realidade. E chegamos à conclusão que ela deveria ter dois grandes objetivos. O primeiro, a gente intensificar a irmandade entre cajazeirenses e cajazeirados, não só aqui do Ceará, mas principalmente a gente se integrar mais com nossas origens, voltar mais à nossa terra e contribuir com Cajazeiras, somando, jamais tomar qualquer partido que leve, principalmente na área política, que levasse a alguma desunião. E segundo, o segundo objetivo da C3, com a experiência de todos nós, como o Gléris no rádio jornalismo, junto com o Evandro Nogueira, a Terezinha e o Simval Rolim na área empresarial, eu na minha área governamental, cada um com sua experiência, como a gente poderia retribuir o que a gente recebeu de Cajazeiras, somando com as forças de lá, de uma forma integrada e pacífica, em despertar projetos estruturantes para o município. Beleza, hein? Então, intensificar a irmandade. Nós descobrimos um instrumento, naturalmente, que a gente fazia encontros aqui em Fortaleza e pediram para a gente fazer em Cajazeiras. Aí começamos a fazer lá o primeiro baile do reencontro, reunindo os filhos e amigos de Cajazeiras, para somar essa programação do baile do reencontro. A gente sempre se soma na programação da Semana do Município. Eu gosto de dizer lá que Cajazeiras é uma das poucas cidades que não comemora só o dia do município, comemora a Semana do Município com a programação intensiva.
uma programação na área cultural principalmente. E sempre nós promovemos o baile em parceria com a administração municipal e as entidades da sociedade civil, Rotary, Lion, CDL e Maçonaria, que nos ajuda em despertar projetos estruturantes e dar o primeiro passo para os principais projetos do município, né, as principais ideias para fortalecer o processo de desenvolvimento de Cajazeiras. Então, na brincadeirinha, o ano passado foi o 15º baile do reencontro. Esse ano o 16º, e todo ano a gente diz que é o último, porque tomou uma dimensão muito grande, dá muito trabalho e tem que chegar um momento da gente passar para as pessoas de lá tocarem o baile do reencontro. Eu lhe disse, Pagel, que no passado a gente tentou passar para o Rotary Club, que é uma instituição respeitada, tem em torno de 60 anos, mas o Rotary não, é bom a C3, que faz de uma forma compartilhada, une. Tentamos passar para a Secretaria de Cultura da Prefeitura, também eles não acham conveniente, mas a partir desse ano a gente vem descentralizando através de parceria nos 4 últimos anos. Estamos pensando fortemente a gente ir quebrando os laços, não para a C3 desaparecer, mas ela atuar mais forte no município, nessa outra linha dos projetos estruturantes e de uma forma compartilhada, somando com os projetos do município. E retomar os eventos aqui em Fortaleza, que devido à responsabilidade do Baile do Reencontro, que se tornou um mega evento, a gente voltar a se reencontrar aqui em Fortaleza, com os conterrâneos e cajazeirados. Ô Josias, me diz uma coisa, a sede da associação fica em qual endereço? A sede da associação, a gente tinha uma sede específica, mas hoje a gente aproveita as instalações cedidas pela empresa de um conterrâneo nosso, lá na 24 de maio, no centro da cidade. Certo. E a gente frequentemente se encontra em cima desse desafio do Baile do Reencontro anual, porque a gente gosta de fazer em cima de ações qualificadas, a gente faz um planejamento ouvindo as pessoas daqui, as pessoas de Cajazeiras, e também o destino do saldo. Eu lhe disse que no ano passado, né, mesmo com todo esforço, mesmo sendo um grande evento, mas quando a gente começa a tirar as despesas, deu um saldo de quase R$3.700, como a gente tinha um saldo de uma festa anterior, a gente fez uma doação de um cheque na própria abertura da festa de R$4.000 para dar o pontapé inicial, para ser contratado um especialista para elaborar um projeto qualificado para o Museu de Cajazeiras, que é um sonho do movimento cultural de Cajazeiras. E felizmente o museu já foi dado o pontapé inicial, o antigo casarão que estava sendo depredado, ele está funcionando, a Secretaria da Cultura está dentro. Eu tive notícias recentes que já foi contratado um especialista, formamos uma comissão, 2 pessoas da área cultural, filhos de Cajazeira que moram em João Pessoa, para facilitar identificar esse especialista, e 2 pessoas também do próprio município. E a ideia nossa é no dia 23 de novembro, que é o dia real da emancipação política de Cajazeiras. As pessoas que são de lá compreendem, porque Cajazeiras deve tanto ao Padre Rolim, que o dia do município é comemorado no dia 22 de agosto, dia do nascimento do Padre Rolim. Mas também para resgatar outra data importante, que a gente não pode esquecer, a data histórica, a data real, nós já vamos dar o pontapé inicial com captação de recursos direto para uma organização local, para o museu ser deslanchado com um projeto ousado e atrelado ao Açude Grande, que você sabe que é uma luta antiga da C3. Açude Grande, que além de ser um patrimônio histórico, é uma das mais belas paisagens da região. É verdade. Então, nesse período de 15 bailes do reencontro, a gente destina o saldo para ações como essa, né? Inclusive, no ano passado, nós deixamos aqui até para uma prestação de conta, esse resumo aqui no 15º baile do reencontro, as ações que a gente contribuiu em projetos de interesse do município, projetos coletivos. E a gente intitulou esse material aqui, Irmandade, Lutas e Conquistas. Né? Legal. E tem 15 ações concretas que a gente não construiu sozinho, mas deu o pontapé inicial e o município assumiu e hoje já é realidade. A 16ª aqui é o museu que, se Deus quiser,
a gente complementa a primeira etapa do projeto do museu no dia 23 de novembro e acredito que muitos conterrâneos aqui de Fortaleza vão contribuir com esse processo e você está convidado e reserva essa data no dia 23 de novembro para a gente ver mais uma conquista de toda a comunidade cajazeirense que mora lá e mora fora, se efetivando um sonho antigo para preservar essa bonita história de Cajazeiras. Maravilha. Sobre a C3, para a pessoa que quer se associar lá, como é que ela deve fazer? É o seguinte, nós temos um site, né, que devido ao volume de trabalho aí, o site está um pouco desatualizado, mas a gente, como está gradativamente passando o Baile do Reencontro para ser feito por forças locais da área da cultura, os clubes sociais do próprio município, a gente está reativando esse site para essa plataforma ser o principal canal de comunicação. Seu principal canal de comunicação e a gente retomar os eventos aqui em Fortaleza, que a gente concentrou tanto em Cajazeiras que desaqueceu um pouco mais Fortaleza. Mas a ideia é a gente intensificando esse site, essa plataforma digital, ser o principal canal de comunicação para os novos cajazeirenses se integrarem nessa luta. Ô Josias, para encerrarmos aqui, sabia que eu fui o primeiro operador de áudio da FM Patamuté? Foi mesmo. O Cícero, né? O Cícero técnico. Eu trabalhava na Difusora Rádio Cajazeiras, tinha um horário na Difusora Rádio Cajazeiras. E nas horas vagas eu ia com o Cícero, né? Para montar a FM. Lhe interrompendo, eu acredito, acho que você pode confirmar para mim, a Rádio Patamuté FM, eu acho que foi a primeira rádio FM da região toda. Inclusive, ô Josias, ela foi instalada no Cristo, certo? Então é o seguinte, aí eu ficava lá com o Cícero, o técnico que veio montando a antena. Inclusive na antena, eu era moleque, né, novo. Eu subia até a metade, descia, tá entendendo? Não tinha problema. Hoje em dia não tem mais nervo para isso. Lá no Cristo Rei. Lá no Cristo Rei, para ver a cidade, a paisagem maravilhosa. Então eu fui o primeiro operador da FM Patamuté. Depois o pessoal, né, desceu ela ali para ficar ali em frente à Difusora Rádio Cajazeiras. E eu tô falando isso porque o Cristo... Quantos anos vai completar o Cristo, Josias? É o seguinte, vai ser uma frente de trabalho nossa, principalmente que nós vamos ter mais tempo com essa descentralização do Baile do Reencontro. Certo. No dia 15 de junho, próximo, o Cristo Rei em Cajazeiras, que lembra muito o Cristo Rei do Rio de Janeiro, no ponto mais alto da cidade, uma vista, como você disse, belíssima. Maravilhosa. Né? Ele completa agora no dia 15 de junho 79 anos. 79 anos. E um morador lá do Cristo Rei que luta muito pela preservação do Cristo tem nos acionado e vamos dar todo o apoio, não nesse ano que está em cima, mas nos 80 anos do Cristo Rei. Nós, inclusive, vamos procurar ver uma forma de contribuir com um projeto qualificado para resgatar a importância turística do Cristo Rei, que infelizmente está correndo risco de depredação no entorno do Cristo Rei. Né? Então, você sabe que as antenas das rádios contribuem pelo lado, mas tira a beleza do Cristo Rei. É verdade. Inclusive, prejudicando a visibilidade. Né? E o Cristo Rei, você deve saber, ele veio para Cajazeiras. As pessoas de Cajazeiras têm esse tipo de atitude. Do Sebastião Bandeira, que é o tio do nosso companheiro da C3, o Ricardo Bandeira, que é o diretor social. O avô de Ricardo, o Sebastião Bandeira, trouxe aquele Cristo de Portugal. E o Júlio Bandeira, o pai do Ricardo, né, deixou toda uma história documental, através de fotografias que nós vamos apresentar nos 80 anos do Cristo Rei, como foi esse transporte naquela época, 79 anos atrás, do Cristo Rei de Portugal para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Cajazeiras. E para
para o Cristo no lombo de burro. Isso tudo documentado. Rapaz, com fotografia. Foi complicado, né? Merece não só uma comemoração, mas ter um projeto de peso, como se diz lá em Cajazeiras, de peso e medida para aquele local ser preservado. E é bom para todos, porque ali é uma vista, como você acabou de dizer. É verdade, a paisagem maravilhosa. É o único local que você vê a cidade e a região toda. É verdade. E um clima maravilhoso, então tem tudo para ser um grande projeto turístico, né? E não é à toa que a nossa logomarca da C3, né? Tem as letras grandes aqui, a C3, o vermelho e o negro, lembrando o nego da bandeira da Paraíba, e acima a imagem do Cristo Rei, né? Então é praticamente uma obrigação nossa em contribuir para estimular um projeto turístico para o Cristo Rei, né? Gerando emprego na cidade e ao mesmo tempo preservando uma história que vem de quase 80 anos. Que beleza, maravilha. Ô Josias, meu querido, muito obrigado, foi muito bom receber aqui em nosso programa Histórias do Rádio. E eu só lamento, infelizmente, o falecimento do seu pai. Ultimamente também eu perdi aqui um grande amigo, era como se fosse um pai para o Pajeú. Você chegou a conhecer, você chegou a ouvir muitas vezes Almino Menezes. Deus tem um bom lugar, o seu pai, o nosso querido Almino Menezes. Como meu pai gostava de dizer, a dor e a saudade, um passado que se foi não volta jamais. Mas ele traz esse passado, essa construção de pessoas com o perfil do meu pai, que era obcecado pelo rádio, fazia porque gostava. O Almino Menezes, que foi um exemplo. É verdade. Um exemplo para todo o Ceará. A lembrança, a retribuição e o nome dele se perpetuando para a eternidade, eu acho que isso faz com que eles estejam num bom lugar. Meu querido, valeu, muito obrigado, tá? Ok. Graças a Deus está bem encaminhado a continuidade do Baile do Reencontro nesse processo de descentralização, porque não pode, a vida eterna, a gente daqui de Fortaleza está construindo lá, tem que o município adquirir uma autonomia para tocar sozinho e também a gente migrar para outros projetos também importantes. Assim que tiver fechado o entendimento, está bem encaminhado, a gente volta aqui para reencontrá-lo. Beleza, no finalzinho aqui da nossa entrevista, eu quero deixar... Como gostava de dizer Bosco Barreto, a vida é feita de reencontros. Agora você... depois eu volto ao Bosco Barreto. Deixar aqui um abraço aqui no final da nossa entrevista para o nosso querido Tony Gomes. Ele sempre falou dessa associação do Sistema Shalom, né? O Sistema Shalom, gente, administrou a Rádio Assunção durante 5 anos. Primo irmão, viu? Quando eu vim de Cajazeiras, eu vim morar na casa dele. É um grande homem. Puxa, o Tony é muito engraçado. Pajeú, aquele jeitão dele e tal. Aí é o seguinte, eu fiz muita amizade, né? Eu conheci muitas pessoas boas, a Emi Nogueira, o Moisés, né? Esse pessoal, o Tony, muita gente, o Bosco Viana, enfim, né? Aí é o seguinte, eu fiz essa amizade, aquele negócio todo. Bosco Barreto, eu me lembro que eu era moleque. Aí eu ia para os comícios, né, do Bosco Barreto. Meus irmãos, minhas irmãzinhas. Aí eu achava bonito, rapaz. Aquilo era, meu Deus do céu, era uma febre na época. Ele chegava no palanque naquele caminhão, meus irmãos, minhas irmãzinhas também. Rapaz, aquilo lá era incrível, você lembra? Você vê, poxa, o quanto ele era carismático. Ele perdeu uma eleição para prefeito em Cajazeiras, convocou, me arrupei todinho, convocou em protesto, porque a eleição, ainda hoje se fala que derrubaram no tapetão o Bosco Barreto. Ele convocou uma passeata de Cajazeiras a Juazeiro a pé, e o pessoal dizia, rapaz, o Bosco é doido, ele vai sozinho com meia dúzia de gente. Chegou em Juazeiro, interrompeu o trânsito da cidade, com uma multidão seguindo o Bosco Barreto. Bosco Barreto tem foi história. A pé, 100 e tantos quilômetros, de Cajazeiras há uns 5 anos, se eu não me engano, uns 5 ou 6 anos, não, acho que é mais tempo. Eu estive em Cajazeiras, não tem ideia. Faz o quê? Faz 27 anos, 25 anos, eu acho 23 anos que eu saí da Rádio Globo. Nesse período, eu não sei quantos anos, eu estive com ele em Cajazeiras. Foi, né? Eu gosto de tomar uma pingazinha, né?
E ele estava lá tomando um negocinho também, tava até ali pertinho da casa do seu pai. Foi, né? Aquele barzinho mais na frente. E a irmã dele, doutora Carminha Barreto, médica, era muito próxima aqui da associação, e assim como Terezinha Rolim, Simval Rolim, participava anualmente da caravana para o Baile do Reencontro. Infelizmente ela faleceu há uns 3 anos, mas guarda a memória de uma pessoa carismática e também que guardava no fundo a memória do irmão Bosco Barreto, que ainda hoje é história em Cajazeiras. É verdade. Foi inclusive deputado estadual várias vezes. Foi, tem história na política. Como senador, lançou sozinho como candidato na época da ditadura, pelo triz. Ele não foi eleito senador, ficou como suplente, porque foi o segundo mais votado do estado, né? Então fez história em Cajazeiras. É verdade. Josias, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E estaremos de volta aí, meus irmãos e minhas irmãzinhas também. Homenagem ao nosso querido Bosco Barreto, que isso aí eu trago na lembrança até hoje. Jamais será esquecido. Não é verdade? Como seu pai, Rubens Farias, nosso querido Rubens Farias. Enfim, muitas pessoas boas que passaram aqui nesse mundo meio maluco, né? Então, todos esses estão com Deus. Beleza? Com certeza. Um abraço, gente. Tchau, tchau.